com 12 anos. Os que participam conosco, né, através do Exército de São Miguel, também outros, em outros momentos já dei o testemunho, contando que eu com essa idade, de 10 a 15 anos, eu me afastei da graça de Deus. Né? É a idade, eu lembro que tem em Gênesis escrito assim, o ser humano desde a adolescência é inclinado para o pecado. Isso. E realmente, quando essa fase que o menino Jesus se perdeu, 12 anos, é a fase que a gente costuma se afastar, né? E realmente eu me tornei escravo a partir de 10 anos, descobri sozinho, e o inimigo atacou na área da minha sexualidade, né? Eu me tornei escravo para valer do pecado da masturbação. Né? Então aí era revista, enfim, e eu fiquei viciado mesmo nisso. A princípio eu não tinha muita noção do certo e do errado, mas quando eu comecei a entender que era errado, Vai continuar, tranquilo, tranquilo. A partir de quando eu comecei a entender que era errado, foi uma luta para vencer esse pecado. E aconteceram, Guto, 2 acidentes gravíssimos. Hoje eu tenho essa visão do porquê que esses acidentes aconteceram, né? Que quem sofreu mesmo foram meus pais, coitados. Nossa Senhora. Que sim, serviu também para um aprofundamento de fé, uma conversão da minha família inteira. Mas com 12 anos aconteceu de eu brincando com os meus primos. Hoje eu sei que isso foi Deus me trazendo de volta, né? Brincando com os primos, meu primo disse, olha, ganhei um relógio novo. Aí eu falei, nossa, então vamos usar esse cronômetro aqui para fazer uma brincadeira. A gente corria, quem subia no negócio mais rápido e tocava na lâmpada alta lá. Aí foi chegando outro primo. Essa brincadeira tá sem graça, vamos fazer uma coisa mais criativa. A gente foi lá para a área da casa do meu avô, que era perto da casa desse meu primo. Aí juntou tanto primo, acho que uns 7 primos juntaram, e a gente disse, vamos fazer o seguinte... A gente sobe nessa laje, sobe na outra laje mais alta, vem pelo cantinho da caixa d'água, passa para a árvore e da árvore desce no muro. Quem fizer isso mais rápido vai ganhar. Aí meu primo com relógio novo, com cronômetro, começou a marcar, né? Aí eu fui, bati o recorde. Aí ninguém bateu. Tem um primo meu que ele é ligeiro, parece um macaquinho. Venceu o meu recorde, aí pronto. Eu tinha esse defeito, Deus queira que tenha melhorado um pouco, reze por mim, mas se eu tinha o orgulho ferido, gente, se alguém me desafiava, uma vez eu estava pendurado no alto de uma árvore, bem alto, aí meu tio, só porque me conhece, sabe, duvido você pular daí, era alto, eu pulei, machuquei o pé, mas pulei, só porque eu fui desafiado. Então esse meu primo me desafiou, me venceu, eu falei, espere, como diz aqui no Ceará, deixa estar. Menino, eu fui correndo, subi na laje, subi na outra laje, em vez de eu passar para a árvore, segurar e depois passar para outro galho e descer, eu achei que eu era Tarzan, né? Eu dei um pulo, segurei num galho, quando segurei no outro, a minha mão escorregou. Nisso, eu dei um giro, né? E caí em cima, caí com isso aqui, uns 2 metros de altura, girando em cima de um muro. Do outro lado do muro eram uns 5 metros de altura, se eu caísse eu morria. Né? Caí no muro, senti como se tivesse encaixado o muro aqui dentro. Para resumir a história, alguns primos fugiram, ficaram com medo do meu avô dar uma bronca, e um dos primos gritou, chamou meu tio. Quando meu tio veio me tirar, eu não saía do muro, estava grudado no muro. E quando o meu primo disse, cadê o vergalhão daqui desse muro? Cadê o vergalhão? Tio, ele caiu no vergalhão. Meu tio entendeu que eu não saía porque eu estava preso. Eu caí, gente, num vergalhão que era... Não lembro o tamanho, mas ele quase vazou do outro lado. Ele perfurou os 2 pulmões, passou 2 centímetros do coração e eu fiquei ali preso. Diz que o certo é você serrar, né? Mas meu tio, no desespero, puxou, arrancou. Eu lembro que quando ele levantou... Estava igual Jesus com o lado aberto, só que de Jesus saía sangue puro, aqui era só sujeira, né? Sangue puro desse pecador, e jorrando sangue, me pegaram no colo, eu tinha 12 anos, né? Meu tio não sabia o que fazer, chamou outro tio, pararam um carro no meio da rua, me levaram no pronto-socorro, lá me costuraram, em todo momento eu estava acordado, né? Com agulha deste tamanho, costuraram, colocaram, enfim... Foi uma obra de Deus e a igreja toda rezando, minha família rezando. E milagrosamente,
eu talvez não ia sobreviver, talvez eu descobriram que o outro pulmão estava furado, colocaram outro dreno. Fiquei 1 mês internado, entre a vida e a morte, mas graças a tanta oração, meus pais amadureceram muito na fé. Hoje eu sei da oração da minha mãe que disse: Senhor, ela não pediu minha cura, ela disse: aconteça o que acontecer, não deixe eu perder a minha fé. Sim. Né? Foi o pedido dela. E Deus fez meu pai contou depois como ele rezou, como nunca rezou antes, diante de Deus, ele rasgou o coração. E ali foi uma experiência, eu acho que converteu muito a minha família, mas eu mesmo sou tão ruim, Guto, que eu não entendi o que Deus queria dizer. Todo mundo dizia: você nasceu Queria de ter novo. ganhado do primo. Foi. Acho que eu ainda estava nessa do primo. Brincadeira. E eu querendo, ouvindo todo mundo dizer: você nasceu de novo. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, nem sabia o que queria dizer. Você nasceu de novo. Tá bom, passou, e eu continuava com o meu vício. Eu não tinha entendido que era Deus querendo converter o meu coração, né? Aí precisou acontecer 2 anos depois um outro acidente também. Mas 2 anos depois eu fiquei mais consciente do pecado. Por quê? Porque eu estava numa situação de angústia, de decepção amorosa com a moça que eu gostava e tudo. E eu estava meio revoltado ali. Eu fui para uma praia junto com meu primo. E ali na praia, eu olhando as mocinhas de biquíni, eu disse... O diabo começou... Hoje eu vejo, a cena que eu vejo, gente, é como se fosse um urubu rodando, rodando, esperando a oportunidade para pousar e fazer o ninho, que é um simbolismo do pecado mortal, né? O inimigo começou a falar no meu ouvido: olha essas meninas que bonitas. Olha os outros rapazes. Eles não têm igual você o propósito de casar virgem. Minha mãe ensinou desde pequeno, a gente aprendeu. Minha mãe disse: eu casei virgem. Vocês vão casar virgem. Não só as meninas, não. Homens e mulheres. Ela ensinava o que a igreja ensina. Muitos católicos hoje não sabem que isso é ensinamento da igreja, que é pecado mortal, né? Pecado da fornicação. E eu tinha um propósito: eu vou casar virgem. Mas com 14 anos, nessas decepções, eu olhei e disse: quer saber? O diabo falou, né? Seja igual aos outros. Os outros rapazes são felizes. Eu vou ser igual aos outros rapazes. Eu vou também, não vou casar virgem, não. Eu vou ser namorador. Eu era muito tímido, né? Eu era mais feinho do que eu sou hoje, era mais dentuço, eu tinha muita vergonha. Alguma menina que eu gostava não falava de jeito nenhum, era muita vergonha. E eu falei: quer saber? Vou vencer essa timidez, vou namorar, vou fazer isso. Me decidi que eu não ia casar virgem. Eu tenho certeza que o pecado mortal não é só quando a gente pratica o ato, Jesus ensina, né? E ali eu decidi pelo pecado, decidi de romper com os mandamentos de Deus, consciente, porque eu sabia, né, que era errado. Sim. E gente, naquele dia, naquela hora, a praia era a praia mais perigosa do Brasil, dizem, Itacoatiara, é na ponta da Baía de Guanabara, né? Então as ondas são tão fortes que lá que tem os campeonatos de surf e tudo. Eu nem entrei naquela praia braba, mas dei uma entradinha assim de leve, estava de bermuda, tectel, molhou um pouco a bermuda. Aí eu falei com meu primo: vamos dar uma volta. Eu queria namorar, né? Vamos dar uma volta. Ele me mostrou uma pedra grande, Pedra do Pampo, quem conhece lá em Itacoatiara. Eu fui subindo, e ele foi me mostrando o lugar onde ele pulava. Mas meu primo sabe nadar, desde pequenininho fazia natação, se garantia. Quando ele foi mostrar, o limo não escorregava onde a gente pisava na pedra. Mas por causa da bermuda que foi molhada, escorregou. Quando chegou no pé, uma parte lá, o limo molhou e ficou escorregadio. Eu escorreguei na parte que meu primo dizia que ele pulava. Quando eu escorreguei, ele pensou que era brincadeira minha. Só que a praia estava em alta ressaca, com ondas grandíssimas. E quando eu escorreguei, sabe aquela cena que você está caindo de um prédio e você diz assim: não, isso não está acontecendo. Sim. Isso é mentira, isso é um sonho, daqui a pouco eu vou acordar. A minha sensação era essa: não, isso não está acontecendo, sabe? Quando eu escorreguei, meu primo depois disse que eu escorreguei a única parte das pedras que não tinha marisco. Senão rasgava tudo, minhas pernas, nádegas, rasgava tudo escorregando. E ali eu escorreguei e comecei a tentar nadar contra as ondas para dar a volta na pedra. Era grande, era a distância, né? E não era a forma certa. Depois o meu primo explicou que quando ele mergulhava, quando o mar estava mais tranquilo, ele subia ali mesmo pelas pedras. E do outro lado tinha um caminho também mais fácil. Mas eu rapidinho cansei, não consegui, nem meu braço não aguentava mais, eu não sei nadar direito. Aí meu primo viu que era sério, comecei a afundar, comecei a gritar socorro e afundar. Aí meu primo
Um abraço no meu primo, no meu primão, Cadu. Se Mas não foi o que ganhou no muro, não, né? Não, foi engraçado. O primeiro acidente foi na família da parte de mãe. Né? E foi motivo até de conversão, de fé, Olha crescimento só. para esses primos. E Mas depois agora a foi na parte parte de pai, né? Que são menos primos, mas esse meu primo que é da minha idade, é um primo irmão, né? Um abraço para Cadu. Se não fosse ele, eu não estava hoje falando. Ele não pensou duas vezes em dar a vida dele por mim ali, né? Então ele mergulhou, ele ficou tentando. Meu pai ensinava: meu filho, se um dia você estiver se afogando, não tenta segurar na pessoa, porque senão você vai matar a pessoa e morre os dois. Aí eu lembrava disso na hora, mas não tinha onde eu segurar. Eu afundava, eu segurava nele, eu dizia: não posso segurar. Eu segurava, bebendo água, e eu vi que encheu de gente em volta da pedra, né? Muita gente mesmo, estava acostumado a ver muita gente morrendo lá quando está em ressaca. Jogaram a prancha não deu certo, agarrou nas pés do vento, estava muito forte. E eu lembro mais ou menos de um senhor de barba grisalha que pulou e ficou tentando ajudar a gente, né? Eu já estava começando a entrar em coma, a beber muita água e tal. Inclusive, eu dou uma dica aqui, né, de uma oração que, nessa hora que eu comecei a beber muita água, eu perdi a oxigenação do cérebro. A explicação humana que eu dou para isso é essa, né? Mas, Guto, foi incrível. Parece que eu apertou um botãozinho aqui e eu fiquei plenamente em paz, calmo, sem aquela agitação do afogamento. Meu primo disse que teve uma hora que ele tentou me subir pelas pedras, estourou o joelho dele todinho e a onda derrubava nós dois, né? E eu caía batendo com a cabeça várias vezes nas pedras e afundava. Ele conseguiu me puxar. Ele e esse senhor, eles iam morrer junto comigo. Não tinha outra, né? Mas, de repente, ficou tudo em câmera lenta. Eu me via subindo e olhando para o céu. Depois eu descia, ia sumindo o céu, ia sumindo. Depois eu subia, mas eu comecei a conversar com Deus, como se eu estivesse assim, com você, tranquilo. Comecei a conversar com Deus, plenamente consciente. Falei: Senhor, mais uma vez, né? E quando você está morrendo, todos os seus sonhos assim passam rápido. Nossa, eu vou morrer sem fazer isso. A sua vida assim passa rápido. E como na primeira vez eu não contei, tinha uma oração. Esses dias eu descobri que uma mulher que três naufrágios que ela passou, ela não morreu. Do Titanic ela passou e ela tinha essa oração, provavelmente a mesma que eu tinha. Muitos dizem que essa oração não tem base de verdade, não tem base histórica. Mas eu experimentei várias vezes na minha vida a eficácia dessa oração. E hoje eu entendo por quê. Que é a oração da Santa Cruz. A oração da Santa Cruz diz: você não vai morrer de repente, você não vai morrer afogado, você não vai morrer queimado. Foi encontrada no túmulo de Jesus. Não existe uma base histórica se é verdadeira essa oração. Mas o fato é que eu não sabia que um dia era a cruz de Cristo que estava me perseguindo, que me amava, que um dia eu ia me tornar irmão da Santa Cruz, do Instituto Hesed da Santa Cruz e da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Não é a oração da Santa Cruz, mas é a fé na cruz de Cristo. Hoje eu entendo isso. Mas essa oração fazia essa promessa. Na primeira vez eu lembrei. Falei: Senhor, será? E teve um milagre. Nessa segunda vez, de novo, eu lembrei da oração da Santa Cruz. E eu pensei: Senhor, mais uma vez, não é? Mas eu disse, eu não tinha medo de morrer. Os meus pais, minha mãe era catequista, professora de religião. Então ela ensinava sobre o céu de uma maneira tão maravilhosa que eu dizia assim: mãe, eu quero morrer logo para ir para o céu, por que a gente não se mata? Aí ela diz: não, meu filho, não, porque você só vai para o céu se cumprir a sua missão. Se você se matar, você não vai para o céu, né? Ou corre o risco de não ir, então tem que cumprir sua missão. Aí eu entendo Terezinha, que disse para a mãe dela, né? Mãe, eu quero que você morra, porque eu quero melhor para você, o céu, né? Então eu não tinha medo de morrer, nem na primeira vez, nem na segunda. Mas nessa vez eu falei: Senhor, será que novamente vai a promessa daquela oração? Olha a dúvida, né? São Tomé: será? Seja feita a tua vontade. Eu lembro que eu rezei, me entreguei nas mãos de Deus, né? E nessa hora eu apaguei completamente. Só um parêntese aqui: essa oração da Santa Cruz, em outros momentos, ela diz que se uma pessoa estiver em ataque de epilepsia,
ou estiver grávida para dar à luz, você faça a oração do lado da pessoa e a pessoa em ataque epilético vai ficar boa na A hora. oração, ela diz, como o senhor falou aí. Ela diz essas Eu promessas. não vou morrer né? de repente. Não vai morrer subitamente, não vai morrer afogado. Tá, não mas vai morrer a oração queimado. o senhor vai ensinar, não, pro pessoal? Posso terminar tudo aqui rezando. No final a gente combinado. coloca aqui. Então, combinado. Vamos No lá. final. Aí, uma vez tinha uma pessoa na rampa da igreja, deu crise epiléptica, né? Tava ali caída, se tremendo. Falei, oração da Santa Cruz. Peguei, coloquei do lado, rezei. Na hora, Guto, a pessoa ficou bem. Uma vez aqui, uma pessoa deu ataque epilético. Irmão João da Cruz estava próximo, irmão Bernardo Maria disse, é epilepsia, porque às vezes a gente não sabe se é coisa do inimigo, Sim, já sim. tem muita, né? Aí o irmão Bernardo, é epilepsia, são sinais de epilepsia. Eu falei, alguém tem oração da Santa Cruz? O irmão João da Cruz, eu tenho aqui. O irmão João da Cruz colocou do lado, leu. Na mesma, o irmão João da Cruz ficou assustado. Como realmente o negócio funciona. Né? Fecha parênteses. Nessa hora, gente, que eu já estava, não tinha mais o que fazer. O meu primo disse, ele já tinha perdido esperança de viver. Ele, sabendo nadar, já tinha gastado as forças. Esse senhor que estava com ele, eu lembro com a barba grisalha, que Deus abençoe esse homem, né, que a gente se encontre no céu um dia, com a graça do bom Deus. Eles iam morrer também junto comigo, né? E quando não tinha mais o que fazer, Deus mandou um helicóptero da equipe de salvamento que estava inaugurando aquele dia. Nossa. Não inaugurar naquela hora, mas estava inaugurando o serviço de salva-mar. Eles iam pousar na Barra da Tijuca, não tinham lugar para pousar. Tinha um outro helicóptero lá no heliporto. Então eles foram dar uma volta. Quando deram a volta, viram a confusão e jogaram a rede, né? Jogaram aquela rede, pegaram a gente, tal. Tentaram me reanimar, eu parecia que estava morto, não dava reação nenhuma, estava em coma, e o meu primo com o joelho todo estourado ali, ele viu que eles fizeram, isso aqui não tem mais jeito, né? Já era. Meu primo, quando viu aquilo, ele tinha uma mágoa de Deus, né? Porque com 9 anos o pai dele morreu de câncer. Eu e ele tínhamos 9 anos nessa época, o pai dele tinha 34 anos, e ele dizia que não acreditava mais em Deus, não queria saber de Deus, não acreditava em céu, em nada. Mas nessa hora ele disse, Deus, se você existe, salva o meu primo. Se ajoelhou e pediu. Na mesma hora que ele pediu, eu tive reação, né, de colocar água para fora, e eles viram que eu estava vivo e me levaram no helicóptero. Meu primo forçou eles levarem a ele, eu não tinha espaço no helicóptero, mas ele disse, vocês não vão levar meu primo se eu não for. E ele foi junto, né? Enfim, quando eu cheguei no hospital em coma, o meu pai, olha a importância de um pai que ama os seus filhos, que dá a vida pelos seus filhos. Meu pai chegou, eu em coma, ele no meu ouvido começou a falar, filho, seu pai está aqui, está tudo bem, não se preocupa não. E começou a dizer, meu pai já tinha trabalhado em hospitais, já tinha feito isso com outras pessoas e via as reações, né? Começou a falar comigo, a presença do pai, né? E o senhor escutava? Ainda não. Eu lembro como se fosse uma coisa escura, distante, um sonho assim longe, e eu fui começando a ouvir aos poucos. Foi vindo, sabe? Eu fui acordando com essa voz. Fui saindo daquela escuridão. De repente, acordei, me levantei de uma vez. Pai, essa vez foi pior que a outra. E ofegante assim, meu filho, calma, meu filho, calma, meu filho. Meu pai me acalmou. Precisei fazer um outro furo. 9 anos, hein? Pois é. Não, eu tinha 14. Ah, já tinha 14 anos. Aí eu fiz um furo em cima do outro furo antigo, do buraco aqui. Coloquei outro dreno, fiquei uma semana e tanto no hospital. E todo mundo de novo dizia, você nasceu de novo. A mesma cena se repetindo. E eu falei, não é possível. Alguma coisa Deus quer me falar. Porque quase... muitas coisas foram parecidas com a primeira vez. Alguma coisa Deus quer me falar. Depois disso, que foi com 14 anos, que eu fiz o encontro de adolescente, não sei se fiz antes ou depois, comecei a ler o Novo Testamento e eu comecei a entender. Alguma coisa Deus quer me falar. Alguma coisa. E aí que hoje eu entendo. O Guto perguntou sobre a questão da adolescência, o pecado. Sim. A questão da castidade, gente. Foi no dia que eu que eu me decidi para me desviar de Deus. Nesse dia Deus disse, espera, chacoalhou lá na água, graças a Deus, senão o que seria de mim se eu tivesse, sei lá, um filho com uma pessoa, outro filho com outra pessoa, destruído minha vida,
afastado igual Jonas da vocação que Deus me chamou, o sonho de Deus para mim, tudo ia ser destruído quando a gente decide desobedecer à lei de Deus, né? E ao contrário, quando teve tudo isso, eu parei, refleti, comecei a ler o Novo Testamento, comecei a ter minha experiência profunda, me senti amado, minhas carências, senti amado pelo amor de Deus. Aí eu comecei a ter experiência com não, né? Nessa época não. Aí eu fui para o encontro de adolescentes, trabalhar no encontro de adolescentes, no EAC. Quando eu fui trabalhar, eu ainda não tinha vencido esse pecado da masturbação. Eu consegui, quanta vergonha, gente, para confessar. Eu pensei que toda vez que o padre olhasse para minha cara, ele ia pecador, miserável, e ele ia me ver fazendo aquele pecado. Era tanta vergonha para confessar esse pecado, que eu confessei uma vez, fiquei um bom tempo, pela primeira vez sem cair, mas depois caí de novo. E eu fui para um encontro de jovens e fiquei na dúvida se eu podia comungar ou não, né, tendo cometido esse pecado. Aconteceu os 2 acidentes, eu estava mais consciente, buscando viver a castidade, mas eu tinha caído. Aí eu disse para Jesus, sabe aquele encontro de jovem que está todo mundo cheio de euforia de Deus, cheio de empolgação, chorando, se emocionando? Eu falei, não é possível que o Senhor não... Eu estou arrependido, Senhor, deixa eu confessar, deixa eu comungar e tudo. Aí eu falei, Senhor, se eu não puder comungar, porque eu não tinha ainda um esclarecimento tão... Né? Minha mãe é professora de religião, mas você não costuma conversar essas coisas com sua mãe, né? Então, eu disse, me dá só um sinal, um sinalzinho que eu saio dessa fila da comunhão. Gente, Deus ouve. Porque quando eu entrei naquela fila da comunhão, na verdade a procissão, né, de adoração ao Deus vivo que você vai receber, e cantando aquelas músicas lindas que os jovens cantavam, adorando a Deus, e eu empolgado, na hora que eu fui comungar, fechei os olhos, nada aconteceu. E eu abri os olhos, não tinha mais ninguém na minha frente, ninguém do meu lado, ninguém atrás de mim. E eu fiquei era uma quadra, né, de escola, eu fiquei perdido assim, falei, como assim? Olhei para frente, a ministra da Eucaristia disse assim, acabou, não tem mais, as partículas hóstias consagradas acabaram, ela fez o sinal. Eu fiquei, meu Deus, Deus deu o sinal. Depois disso, Guto, eu fiz uma boa confissão. Depois dessa confissão, o Senhor me curou na minha sexualidade, na minha afetividade. Depois eu tirar esse bloqueio do pecado mortal, e depois comecei a ler a Sagrada Escritura, a missa foi meu segundo grande encontro com Deus. Na missa, Jesus, quando eu lembro a minha experiência, se eu visse a hóstia consagrada sangrando, jorrando sangue, e Jesus sendo pregado na cruz, não mudava nada para mim. Sim. Do que eu estava tendo experiência na missa. Eu entendi que a missa era o sacrifício de Cristo, me amando, sacrificando, sofrendo por mim. Eu entendi que as minhas carências, as rejeições, os meus vazios, Jesus sofreu por mim, Jesus sofreu comigo. Não era um Deus sentado num trono, enquanto eu sofria. Ele lá reinando, enquanto eu aqui apanhando. Eu entendi que a minha dor era dele, que ele sofreu muito mais e eu ainda rejeitei. Eu nas minhas paixonites, me sentindo rejeitado, e eu rejeitava o amor dele. Isso foi tão forte, cada missa que eu ia de domingo, eu prostrava no chão depois de comungar, e era uma choradeira. Era uma choradeira. Eu comecei a sentir o amor de Deus tão forte que eu digo assim, como é que uma pessoa pode continuar viva sentindo o que eu estou sentindo? Sim. Eu pensei que eu explodi. Sim. Eu falei, meu Deus, o que deve ser o céu? Porque eu me sentia tão preenchido pelo amor de Deus. Depois que eu me arrependi, tirei o bloqueio do pecado. Olha. A minha experiência com a Eucaristia, a partir daí, a Eucaristia passou a ser, de modo absoluto, o centro da minha vida. Eu provei para mim mesmo qual é a igreja certa, porque acreditar na Eucaristia, pronto, a partir daí tudo mudou. Então, benditos acidentes. Ai, Jesus! Benditos acidentes.